O retrato do ministro Rodrigues de Alckmin é o retrato de uma pessoa extremamente educada, centrada e, mais do que tudo, que tinha dentro de si o verdadeiro ideal de justiça. Ele era profundamente cônscio da importância, da transcendência social, humana, que era exercer a magistratura. Foi um grande magistrado, um grande doutorador, mas fundamentalmente um grande ser humano. Um dos homens de muito talento e muita cultura. Ele vinha de uma família de Minas que se instalara em Guaratinguetá, São Paulo. A família que se embrenhou na carreira do magistério, quase toda a família tem essa dupla formação, tanto a formação no magistério quanto a formação no direito. Minha família sempre foi muito religiosa, ou seja, meus avós, todos eram. Eles tiveram bastante momentos difíceis na vida, né? Meu avô teve doente um bom tempo e minha avó levou a família para frente, sem dúvida. O meu avô morreu, o papai tinha 17 anos. Ela tratava os santos como seus amigos de escola, né? Quando meu pai nasceu, ele nasceu com o pé tortinho. E ela enfaixou, pôs uma tala e avisou para São José que era para consertar. E consertou. Isso nós crescemos com essas convicções. E o ministro Alckmin, que também é fruto de uma união muito sólida entre o pai e a mãe, uma família numerosa, com muitos irmãos, né, que aprendeu o sentido do trabalho, que aprendeu o sentido da fidelidade, que aprendeu o sentido do compartilhar muito cedo, né? Ele gostava muito de visitar minha avó, que morava em Guaratinguetá. A família dele era também muito unida, ele e meus tios, né? Era uma união impressionante. Então, ele se dedicava muito à vida familiar. A formação de um homem, ela é fundamental, sem dúvida nenhuma, para a produção da vida dele. E acho que talvez esse seja o primeiro fato marcante do ministro Rodrigues de Alckmin. Quando ele chega na vida adulta, quando ele chega na vida madura, ele tem que vir para São Paulo sozinho, né? E, enfim, batalhar, trabalhar, estudar ao mesmo tempo, né? Com grandes dificuldades, a família para mantê-lo, né? A família morando em Guaratinguetá, ele morando sozinho em São Paulo, né? Quando ele se torna ele mesmo pai de família, né? Ele tende a reproduzir fundamentalmente esse modelo que ele aprendeu na infância e na juventude. Papai era uma pessoa muito presente na nossa vida, mamãe também. Mas, por exemplo, papai era quem, quando a gente ia dormir, ele rezava com a gente e depois ficava para contar a história.
A família se divide em duas alas. A ala feminina são as 3 irmãs mais velhas que conviveram com ele quando ainda estava em São Paulo, nos tribunais de lá e até mesmo como juiz de primeiro grau. E os meninos, vamos dizer assim, a ala masculina já teve uma outra fase, né, onde os afazeres eram mais longos e os horários bem mais complicados. Mas ainda assim, o almoço em família e o jantar em família eram sagrados. Ele sempre foi muito aplicado, uma pessoa muito centrada, e veio do Vale do Paraíba, ele estudava em Guaratinguetá, e veio para fazer a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Ele, logo que se formou, passou a exercer a advocacia junto com um tio, irmão de minha avó, tio Ravache, Arthur Ravache. E ficou lá uns tantos meses até que um cliente o convidou para advogar para ele no interior do estado. E ele foi, mas sempre querendo fazer concurso para magistratura. Vocação, né? Ele brincava com os amigos que entre enfrentar os juízes e enfrentar os advogados, ele preferia a segunda opção. E então lá foi, fez o concurso e foi assim que ele entrou para a magistratura, né? Ser um magistrado, ser um juiz, era uma vocação, e era, de certa forma, não podemos deixar de ser, e acho que se ele não usa diretamente essa palavra, acho que indiretamente a todo momento ele se refere a ela, uma espécie de um sacerdócio. Era uma pessoa que tinha um profundo sentido de justiça. Em casa, por exemplo, quando ele mediava as nossas desavenças infantis, não é? Ele já fazia a gente perceber o que havia de justo ou de errado numa situação. Era um humanista, aqueles humanistas que, no nosso tempo, saíram da faculdade de Direito na década de 40, de 50. Nós tínhamos o direito como a mais universal das ciências. Então, tínhamos que conhecer todas as ciências. Depois é que veio o formalismo jurídico, tem que se conhecer apenas a norma jurídica. E o direito é apenas, enfim, aquilo que está na lei. Nós temos uma visão de direito com justiça. Ele, desde jovem, tinha, sim, um conhecimento muito grande, né? Dessa questão filosófica, da questão sociológica, enfim, um conhecimento humanístico impressionante. E isso sempre permeou, né, todo o seu desempenho como juiz. E o estudo, essa característica fundamental do ministro Rodrigues de Alckmin, não era somente o estudo dos processos, que efetivamente é um trabalho que um magistrado deve fazer, mas também ele se dedicava ao estudo acadêmico. Foi professor de mais de uma faculdade. Ele fazia questão de preparar cada aula, né? E atualizar as informações, agregar outras observações, às vezes de processos que ele examinasse, ou enfim, que a jurisprudência viesse evidenciar. Então, ele tinha uma paixão muito grande pelo magistério, né? E aí ele foi professor em Taubaté durante algum tempo, depois foi professor no Mackenzie, em São Paulo, e na Faculdade São Bernardo do Campo, que foi uma faculdade que foi implantada com muito júbilo, né? Ele era muito simples na exposição e muito profundo nos conceitos. Era aquele professor didático, porque um professor tem que ser didático, que explicava a matéria, o aluno compreendia, e se anotasse tudo, não precisaria comprar livro nenhum. Em relação ao trabalho, ele não tinha hora. Ele não deixava trabalho para trás, procurava
sempre está em ordem, os processos, em relação aos processos, onde menos acumulava um processo é com ele. Normalmente ele trabalhava horas e horas, madrugada dentro, não é? Não só para não atrasar um julgamento, como para examinar de todos os pontos de vista. Ele via a justiça como uma virtude, não só como uma questão técnica. Acho que isso foi muito importante na forma com que ele lidou com a jurisprudência, não é? Porque nunca fugiu do que é a lei, mas sim como se aplica de maneira que ela de fato seja justa, não é? Porque se eu for aplicar a lei friamente, às vezes posso cometer injustiças. Ele defendia o seguinte: não interessa a norma pura, de que o direito é aquilo que o Estado impõe e pode fazer obedecer. Diz, o que existe no direito é a busca de um ideal de justiça. Então, entre a norma pura de um lado e a busca de um ideal de direito, é exatamente essa visão, que era a visão do Alckmin. O ministro Alckmin veio ao longo da sua trajetória acumulando uma experiência profissional e uma experiência de reflexão sobre a prática jurídica bastante grande, porque ele começou como juiz muito jovem, né? Juiz substituto, né? Depois juiz titular no interior de São Paulo, depois juiz na capital. Então existe à época um tribunal de alçada civil, diferentemente do Tribunal de Justiça. E ele chegou a presidir esse tribunal de alçada civil, que era um cargo, um espaço antes de você chegar ao Tribunal de Justiça. Depois ele foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça e depois, como desembargador do Tribunal de Justiça, ele foi nomeado ministro pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alckmin, ele chegou a essa posição de ministro do Supremo Tribunal Federal, por volta de 1972, num momento bastante conturbado, né, da história política, econômica, social do Brasil, né? Todos tinham uma certa preocupação, porque nós estamos vivendo um regime militar. Ele era corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo e era um período realmente difícil. No contexto em que ele foi escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, me parece que o que acabou prevalecendo foi a ideia de um nome de consenso, né? Foi um momento, na época da ditadura, que se quis nomear alguém, né, que, de certa forma, não estivesse necessariamente diretamente ligado ao regime militar, né? E o ministro Alckmin era um homem que transitava, era um homem de diálogo. Era um homem muito elegante no trajar, né? Muito contido nos gestos, né? Era um homem muito discreto na abordagem dos temas, mas, como era uma personalidade superior, ele não se negava a falar sobre nenhum assunto, né? Desde que não interferisse, obviamente, na sua atividade como juiz. Quando ele chegou ao Supremo, tinha um problema muito sério, né, que eram as indenizações por danos em época de grave inflação, né? O Supremo entendia que não havia lei que instituísse correção monetária. Então, quem sofresse um dano, quando fosse receber a reparação, essa reparação, como era expressa nominalmente no valor da moeda da época do dano, normalmente pouco significava. Isso representava uma forma de frustrar as expectativas do credor. E ele então trouxe um voto. No caso, até nem ele era o relator, né? Foi um voto de um processo que ele pediu vista e acompanhou o ministro Aliomar Balieiro, mas que mostrava que o Código Civil, que é lei,
pregava uma indenização, uma reparação integral do dano, e não só o pagamento de uma expressão monetária, né? Então fez a distinção entre dívida de dinheiro e dívida de valor. E aí, como dívida de valor, dizia ele, há de se aplicar critérios de atualização, que pode ser inclusive os índices de correção monetária da ORTN, que então existia, né? E isso então foi objeto de discussão, e o Supremo alterou sua jurisprudência. Esse talvez tenha sido o voto de maior impacto social durante o período que ele passou pelo Supremo, né? E também ele se dedicava à própria questão da estruturação da justiça, que transcende um processo. A própria experiência dele como presidente, que foi de um tribunal de alçada de São Paulo, deu a ele essa necessidade, revelou a importância de que, por mais que um juiz possa se dedicar no julgamento de um processo, se ele não tiver uma estruturação adequada por trás dele, aquilo acaba perdendo relevância. O ministro Alckmin foi presidente da Comissão de Reforma e teve a oportunidade de elaborar um trabalho muito cuidadoso chamado Diagnóstico da Justiça. Esse trabalho resultou numa proposta concreta de reforma do Poder Judiciário brasileiro. Esta comissão de reforma do Poder Judiciário, da qual ele foi o relator, ela resultou num trabalho de 94 volumes. A comissão ouviu associações de magistrados, advogados, juízes, justiça comum, justiça especial, para chegar ao diagnóstico que, efetivamente, permitiria uma reforma adequada e desejada pelas pessoas ligadas à atividade judicante no Brasil. Por razões políticas, vamos lembrar que era uma reforma que vinha sendo proposta pelo Executivo em tempos de ditadura, né? Então a proposta foi recebida com críticas, né? Especialmente, por exemplo, a extinção dos tribunais de alçada, um instituto da avocatória, a arguição de relevância, tudo foi objeto de muito ataque, né? Que ele deixou meio amargurado, e principalmente as incompreensões dos próprios magistrados. Isso foi em 1975. A leitura desse relatório é impressionante. Tem a sensação que o relatório está fazendo um diagnóstico, uma radiografia do Poder Judiciário hoje. Ou seja, acho que esse é um ponto que destaca a posição visionária dele, vanguardista, que ele fez um trabalho e ali indicou soluções, muitas delas que vieram a ser adotadas muito tempo depois. Um exemplo disso é a criação do Conselho Nacional de Justiça, que foi criado pela Emenda Constitucional número 45, que é a chamada Emenda da Reforma do Judiciário. Ele redigiu o primeiro anteprojeto do que seria a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É certo que depois isso foi para o Congresso, sofreu, até no Executivo mesmo, sofreu muitas alterações, mas na essência é a atual LOMAN. Até hoje, né, desde 79, é a lei que vem disciplinando aí a magistratura, etc. Só que isso ele não chegou a ver, porque enquanto a lei ainda tramitava no Congresso, ele veio a falecer, né, no final de 1978. Então não viu o anteprojeto dele, ou uma parte do anteprojeto, virar a lei complementar que veio em 1979, né? Mas o esforço valeu, porque foi uma mexida muito grande com os juízes, com os tribunais, e despertou uma nova consciência, que eu acho que hoje não há juiz no Brasil que não tenha essa ideia, esse desejo de melhorar as coisas. É um sentimento que hoje o próprio Poder Judiciário manifesta, que é a dificuldade, em primeiro lugar,
de vencer a quantidade de processos, né, a demanda que existe por justiça no país, a estruturação do Poder Judiciário. O ministro Rodrigues de Alckmin sonhava com uma reforma identificada com a noção de justiça que comandava a sua consciência de magistrado. Mais voltada para os direitos e necessidades do homem e da sociedade do que com interesses de órgãos ou de instituições. Portanto, era uma reforma que nós poderíamos chamar de mais humanista do que institucional. Outro aspecto importante dentro desse contexto, né, da atuação dele enquanto ministro do STF e depois do TSE, né, foi toda a discussão da ilegitimidade do Fernando Henrique Cardoso, né, que ele teve também um papel fundamental. Quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso teve os seus direitos políticos cassados pelo AI-5 em 68, 69, já nos anos... meados dos anos 70, né, a partir de 75, 76, quando se inicia o processo aí de redemocratização e o Fernando Henrique quer se candidatar como senador, foi impugnada, num primeiro momento, a candidatura dele, alegando a ilegitimidade do Fernando Henrique em função do decreto do AI-5, né? O candidato Fernando Henrique Cardoso teve a sua candidatura registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Ministério Público Eleitoral recorre para o TSE. O tribunal apreciou o recurso, então houve um empate. E o ministro-presidente de então, o ministro Rodrigues Alckmin, foi chamado, portanto, para desempatar e desempatou a favor do registro. Evidentemente que a linha dura, o governo militar, as expectativas do Palácio do Planalto foram frustradas, porque eles imaginavam que o tribunal iria negar o registro e não permitir a reinserção do Fernando Henrique Cardoso na vida pública brasileira. Eu acho que esse episódio, né, que é já quase no final da vida, já no momento em que ele está no TSE, né, mostra efetivamente como é que ele via o papel do jurista dentro de um contexto político, no sentido de abrir caminho para um regime mais democrático, para um regime mais aberto. Ele tinha uma forma de se colocar diante do cenário nacional e da área do Poder Judiciário de uma forma muito peculiar. Quer dizer, eu diria assim, a sua ironia refinada e o seu humor que era capaz de acertar no alvo sem despejar incômodos. Isso é que é o humor fino, quase britânico. Acompanhado de um leve sorriso que não despejava sobre aquela pessoa que estava sendo alvo do seu humor nenhum tipo de incômodo, desagrado. Ele era muito brincalhão, né? As pessoas que o conheciam um pouco achavam que ele era sério, bravo, mas nada mais fora da realidade. No tempo que eles recebiam licença-prêmio, o papai, por não tirar férias, tinha várias licença-prêmios e férias acumuladas. Então, um dia ele chegou em casa amarrado, puxando um pacote, todo amarradinho no barbante. A mamãe perguntou para ele, o que é isso? O que você tem nesse pacote? Dinheiro. Eu sempre tive que andar aí atrás dele, agora ele vai aprender a andar atrás de mim. Um homem absolutamente consciente da sua profissão, absolutamente justo, a expressão simplesmente justo do livro mostrava o que ele era, mas um homem extremamente cordial, de muito bom humor, um relacionamento fácil, e todos que se avançassem dele, ele tratava com a mesma forma, sem distinção nenhuma. Um homem que totalmente avesso às extravagâncias, aos luxos. Uma das coisas que me impressionam, e eu só vim descobrir depois que ele faleceu, quando ele já não estava tão bem de saúde,
certa feita, foi visitar Dona Dirce, que era uma pessoa carente, que ele acudia junto com os irmãos vicentinos. Então foram levar a cesta básica à Dona Dirce, e quando chegaram próximo à casa dela, ela morava num morro. Os amigos viram que ele não estava lá no melhor dos seus dias em termos de saúde. Será melhor você esperar aqui, porque afinal de contas a gente vai, leva, entrega. E ele diz, não, o mais importante não é a cesta básica, o mais importante é a visita. Ele não se poupava, nunca se fazia de vítima, reclamando. Nunca vi. Papai não era uma pessoa de se lamentar, nunca. Ele estava no Supremo, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral em ano de eleição. Era período de muita preocupação, né? Muita tensão política. E acho que todos esses fatores acabaram, né, exigindo demais da saúde dele. E, infelizmente, ele também tinha uma visão muito peculiar, né? O doutor Henrique Fonseca de Araújo, procurador-geral da República, registrou isso no discurso dele, né? Quando o doutor Henrique falou para ele, o senhor precisa se poupar. E ele falou, por quê? Se eu acredito que a outra vida é muito melhor que essa, por que eu vou fazer tanta briga para continuar aqui? O ministro Rodrigues de Alckmin era um homem muito religioso e praticante efetivo da religião. Para mim, a prática religiosa estava no pórtico das suas mais fortes convicções. Papai era do Opus Dei, mamãe é do Opus Dei, eu sou do Opus Dei, minhas irmãs também são. Ou seja, porque nós encontramos ali uma espiritualidade laical que dava um suporte que sem a obra nós não teríamos. Ele via na prática religiosa uma ferramenta para as consolações infinitas, né? Os perdões e a compaixão nas relações humanas. É uma coisa curiosa, porque no dia que ele veio a falecer, ele ficou conversando comigo e com meu irmão até mais tarde, né? E contou muita coisa da vida dele, do tempo que foi juiz de São Luís do Paraitinga, em Taubaté, Rio Claro, enfim. Um almoço longo. Quando eu voltei para casa, fomos jantar, aí daí a pouco ele me chama e diz, tô com muita falta de ar, você chama uma ambulância que eu preciso ir para o hospital. E eu vi que ele estava muito pálido. Mas foi tudo muito rápido, foi um ataque fulminante e ele, infelizmente, faleceu. Me recordo muito bem que no dia 6 de novembro de 1978, eu recebi, consternado, a notícia triste de que o ministro Rodrigues de Alckmin já não estava mais entre nós. Eu fui convidado pelo ministro Moreira Alves e pelo ministro Cunha Peixoto para acompanhar o traslado do seu corpo de Brasília, do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal para a cidade natal, sua cidade amada, Guaratinguetá. A mim me toca profundamente o fato de ter sido eu quem prestou a última homenagem do tribunal à memória desse magistrado que foi um exemplo na magistratura brasileira. Com o discurso que então proferi, a tristeza que nos atinge e a saudade que nos envolve e que nos dá a enganadora ilusão de que ele não desapareceu, que surgirá a qualquer momento, ao nosso lado, a iluminar esse plenário com sua simples presença, tal como num passado tão recente, e nos transmitir sua fé e sua certeza no primado da justiça. Vive em cada um de seus filhos, seus netos e principalmente em cada juiz que busca realizar a justiça.